Sejam bem-vindos. Esse é o DevOps com Gestores. Esse é o espaço para a gente discutir estratégias de implantação com DevOps com sucesso com você que é Tech Lead, coordenador de TI ou gestor de TI, ou gerente de TI. Tá legal? E hoje a gente trouxe um episódio aqui com um tema bem interessante, já que eu vejo, conversando com muitos gestores, coordenadores e Tech Leads, a gente tem uma situação que é recorrente até para alguns times, dada a complexidade ou dada a maturidade, a gente vai discutir isso aqui, que é justamente o transbordo de escopo ou de bug para uma próxima sprint. Então, você está ali na sprint atual e você não consegue terminar o teu escopo de entregas da quantidade de histórias e também fica ali uma qualidade intermediária, mediana para ruim, dado o número alto de bugs que existe na conclusão dessa sprint. Então, a gente vai debater isso aqui com vocês hoje, e o objetivo aqui é justamente formar, né, essa comunidade de gestores de DevOps, com o objetivo que a gente consiga implantar DevOps com sucesso, lembrando que DevOps com sucesso é ir para a prática, campo de batalha e colocar princípio, prática, métrica, dashboard, tudo isso atrelado a resultado de negócio para a tua companhia. Esse é o objetivo que eu estou aqui para te ajudar nesse sentido. Então, sem perder muito tempo, vamos conversar para a gente entender o porquê que ocorre esse transbordo de escopo ou a gente não consegue terminar, completar a sprint com uma qualidade que seja, no mínimo, aceitável. Então, a gente tem algumas ideias aqui para começar a debater com vocês. Então, a primeira delas é entender por que esses atrasos ocorrem, né? E aí a gente tem alguns fatores que a gente pode ponderar, galera. Quando a gente está no meio de agilidade, é importante a gente pensar o seguinte: qual é a maturidade que eu tenho do meu feature team, ou da minha squad, ou do meu product team, né? Há quanto tempo eu venho fazendo as agilidades, o processo de agilidade? Eu coloco os princípios para rodar de fato, ou simplesmente a gente está fazendo uma situação de realização das cerimônias básicas que o Scrum pede, por fazer sem entender muito bem quais são os papéis, qual é o propósito das cerimônias. Então, isso é fundamental para que você entenda o que está ocorrendo dentro da tua sprint. Outra coisa, o PO é presente, um papel super importante, o PO. O PO é o cara que vai conseguir fazer a priorização. Ele, de fato, consegue priorizar? Ele conhece o produto? Então, essas são perguntas que é importante a gente fazer para entender, porque o PO é uma figura estratégica dentro das squads, dos feature teams. É ele que traz a visão de negócio. Junto com a maturidade do time nas práticas de agilidade, também é outro ponto importante para a gente entender o que pode estar pegando para que a gente consiga concluir a sprint com sucesso. A gente vai discutir mais coisas aqui, galera. Olha, complexidade do sistema, obviamente, é uma coisa que pode impactar, mas a gente vai ver como que a gente está fazendo a questão da quebra, né? Entender um pouquinho da arquitetura do sistema, quebra da carga de trabalho entre os colaboradores aí da squad, do feature team, para entender como é que isso está funcionando. E mesmo com ferramental, isso pode acontecer mesmo que a gente já tenha um ferramental de CI e CD implementados. Fala, poxa, Fernando, eu já tenho toda a parte de CI consolidada dentro da minha empresa, eu já tenho o pipeline definido, já configurado, rodando, a gente já roda há algum tempo, mas
a gente ainda continua com problema. De fato, o fato de você ter ferramental implementado não significa que você está extraindo o melhor das práticas de DevOps para o teu time e para o resto da companhia. A gente vai discutir bastante isso aqui mais à frente. E como eu falei anteriormente, eu vou te chamar de manager, você que é tech lead, você que é coordenador ou gestor de TI, para simplificar a nossa comunicação. Então vamos lá. Manager, está aqui comigo. No final, a gente vai dar um passo a passo, que são justamente os 6 passos para a gente mitigar essa situação de atraso e de baixa qualidade nas sprints, atrelando a prática de DevOps. Então, fica comigo até o final, que no final você vai ter esse passo a passo aqui. A gente só está dando o contexto e trazendo as perguntas que vocês mandam para a gente embasar melhor o contexto e o cenário que vocês estão trabalhando. Outra coisa que é importante, né? Então, como eu vinha falando, mesmo que a gente tenha o ferramental de CI ser implementado, não significa que a gente extrai o melhor das práticas de DevOps. É muito comum a gente ver nas empresas você ter esse ferramental instalado, mas efetivamente continua a ser trabalhado da mesma forma que se trabalhava anteriormente. A gente não tem o grau de automação adequado dentro do pipeline, a gente não tem o grau de automação adequado dentro da integração contínua, para realmente fortalecer como um primeiro gate de qualidade. A gente vai falar um pouquinho dessas estratégias mais à frente, mas realmente o fato de você ter o ferramental não significa que você deveria ter todos os resultados esperados. É comum não ter os resultados esperados. E por que a gente tem baixa qualidade também? Outro questionamento a respeito do nosso tema, do nosso episódio aqui. Galera, é muito comum, principalmente se estiver no início de uma jornada de agilidade, onde você está fazendo a composição das squads, trazendo mais pessoas para trabalhar de uma forma diferente, o PO, o Scrum Master, os devs, os analistas de qualidade, os QAs. É comum a gente ter rotatividade no time, é comum a gente ter rotatividade principalmente no time de QA, porque nesse começo de jornada, a forma de trabalhar é diferente, o relacionamento entre as pessoas é diferente, e isso pode gerar uma rotatividade no time de QA. Uma outra questão que a gente vê com alguma frequência nessa jornada de agilidade, e DevOps é um meio, tá? É um complemento, ele casa muito bem com a questão das práticas de agilidade, mas é que a gente vê do cascagem, né? O que é o cascagem? O cascagem é quando você pensa no escopo de uma sprint, na forma em que eu precise, trazendo um pouco dos vícios da forma antiga de trabalho, onde eu não quero ver, como gestor, eu não quero ver ociosidade, eu pego e coloco uma carga de trabalho para todos os devs, para todos os QAs. É claro que no começo o QA vai ter muito ou pouco para deslanchar, já que todos os devs estão ocupados, desenvolvendo funcionalidades, desenvolvendo as histórias, e o que vai acontecer na prática é que o QA consegue fazer alguma automação e algum teste exploratório, e o que vai acontecer na prática é que a gente vai precisar de uma outra sprint para se fazer os testes. Por quê? Porque eu estou com todo o meu desenvolvimento, todo o meu desenvolvedor desenvolvendo funcionalidade. E sem efetivamente colocar para rodar as práticas de integração contínua, como a gente vai discutir. Então, é praticamente um desenvolvedor. Cada desenvolvedor está fazendo o seu trabalho de forma individual, acaba o escopo da sprint, eles integram um trabalho, faz o deploy na esteira e uma próxima sprint para QA fazer os testes dessa sprint que estava em voo. Então, o QA vai estar sempre uma sprint atrás. Tá legal? E o máximo que eles vão conseguir fazer na sprint corrente é alguma automação preparando para rodar na segunda sprint e algum teste exploratório. E se os devs trabalham dessa forma que eu falei,
com certeza vai colaborar para que se tenha uma baixa qualidade, porque estão todos desenvolvendo muitas funcionalidades de forma individual e deixam para integrar o trabalho ao final de uma sprint, somente no final da sprint. E a gente vai discutir isso na questão da integração contínua, porque esse é um dos pontos principais que a gente precisa mudar o mindset para começar a mudar a forma de trabalhar e começar a trazer os resultados que DevOps pode propiciar para você se você fizer dessa forma. Tá legal? Então vamos seguir. Queria aproveitar aqui, manager, você está comigo, ainda não se inscreveu no canal, então vamos lá, se inscreve e comenta, vai comentando o que você está achando desse episódio e ao final, se você gostar, você deixa o seu like aí para a gente, para ajudar a gente a disseminar essa conversa com mais gestores de TI para que a gente possa realmente fomentar essa comunidade de gestores de TI que conseguem implementar DevOps com sucesso. Conto com você, manager, nessa. Então vamos seguir. O que a gente tem aqui? Então, como que o DevOps pode ajudar nesse cenário para mitigar o atraso o atraso e a baixa qualidade nas sprints? Então, aqui é muito importante a gente falar o quê? Um dos grandes pilares que a gente pode trazer e que faz todo sentido já fazer o comentário desse cara aqui é a parte da integração contínua. É um dos principais pilares de DevOps. Mas normalmente as pessoas perguntam, não, mas tem o Continuous Delivery, que é a orquestração do pipeline, automação do deploy, automação dos testes, validação dos critérios de forma automática. Com certeza, o Continuous Delivery exerce também um papel importante, com um peso importante dentro das práticas de DevOps. Só que o Continuous Delivery requer Continuous Integration. Sem o Continuous Integration, Continuous Delivery não conseguem trazer os resultados que são esperados. Esse é um ponto. Não é fácil. O Continuous Integration, vou explicar aqui para vocês no detalhe, dar esse contexto para vocês. É uma das principais práticas, não é fácil de implementar, mas é ele que vai te dar a condição de você trabalhar com entregas menores e entregas frequentes e começar, de fato, a colocar a qualidade já no desde o primeiro momento em que você começa a codificar a tua aplicação. Tá legal? Então, quais são as vantagens para a gente implantar as práticas de DevOps? Então, aqui vamos entrar nessa questão do Continuous Integration, que vale a pena a gente começar a dar um pouquinho mais de detalhe para que você, manager, entenda e tenha capacidade de checar se o teu time está realmente colocando essas práticas, esses princípios que eu vou comentar agora, para rodar dentro do teu time. Então, é importante que você tenha o conhecimento disso para você poder fazer uma análise. Então, vamos quebrar aqui a prática de integração contínua, ou continuous delivery, é justamente a capacidade que o time tem de colocar entregas frequentes, né, desenvolvendo as funcionalidades, quebrando as funcionalidades através de histórias, praticando os testes unitários, ou até mesmo colocar em prática o uso do Test Driven Development, fazendo o commit das alterações no versionador de código, assim que termina as atividades, e colocar cada incremento que cada desenvolvedor produz, colocar isso na esteira. Imagina, então, que você tem uma squad com alguns desenvolvedores, cada um produz o código, cada um, no primeiro estágio, vai estar trabalhando com uma quebra de atividades pequena, então já muda um conjunto de funcionalidades menor. Eu não preciso mais
trabalhar com um formato de colocar uma carga de trabalho grande em cima de cada um dos desenvolvedores. Então, eu vou fazer a quebra de histórias, olhar para aquilo que é possível fazer dentro do escopo de uma sprint, de forma que eu consiga efetivamente trazer automação e testar, finalizar o escopo e testar de forma automatizada aquela funcionalidade, aquela história. Então, não necessariamente eu precise ter uma funcionalidade finalizada, mas eu posso ter uma história finalizada, eu posso ter alguns passos dessa história finalizada, dependendo do tamanho da história, da complexidade da história, mas eu divido a carga de trabalho de modo que eu consiga, junto com os outros desenvolvedores, com os outros analistas de qualidade, terminar o desenvolvimento e o teste e a criação dos testes automatizados para essa história que vai ter alguns passos ou todos os passos. E isso vale para todos os desenvolvedores. Então, por isso que é um avanço incremental. O time produz esse incremento. Eu não preciso lotar a carga de trabalho de cada desenvolvedor para falar que eles não estão ansiosos. Todos terão atividades, porque não é só o desenvolvedor que produz o código. O desenvolvedor também ajuda a produzir automação de teste. Utilizar os caras de QA para fazer o teste, mas também o conhecimento deles, com a visão que eles têm de construir cenários e identificar defeitos, que é a habilidade que eles têm. Então, isso muda completamente. Então, vamos pensar aqui em falar em alguns casos, em alguns cenários aqui, o que é importante olhar para fazer uma boa integração contínua. Então, um dos aspectos que é bem importante aqui é a questão da completude da história. Tá? A boa definição da história é muito importante. Então, a história está completa. Outro ponto importante é a produção de teste unitário, aumentando sempre a cobertura do teste unitário. Então, você pode colocar algumas políticas dentro do teu build, do teu time manager, para falhar, por exemplo, a cada novo incremento de código. Dá para configurar as ferramentas que fazem análise de build. O Sonar, por exemplo, nos testes unitários. O new code, você pode configurar se a taxa de teste unitário for menor, por exemplo, que 50%, você falha o build para estimular o time a escrever teste unitário. Outra coisa que é muito importante para a integração, para o Continuous Integration, é importante que o time faça check-in diariamente do código e faça a integração desse código diariamente. Tá legal? Outra coisa, na parte do build, quantas vezes você roda o build? É importante que o build, como eu falei, um aspecto importante aqui, é importante que o time faça a integração do código no mínimo diariamente, porque senão a gente vai passar um período muito grande sem conhecer as alterações que cada um dos devs estão fazendo. Então, é como se eu, simulando um desenvolvedor, eu não sei o que os outros devs estão fazendo, então existe um risco e uma possibilidade de eles estarem quebrando o que eu estou desenvolvendo e eu quebrando o que eles estão desenvolvendo. Então, a integração contínua, aí entra um aspecto importante de como aumentar a qualidade dentro de uma sprint, porque isso obriga, a integração contínua obriga o time a aumentar o nível de comunicação. Ter uma comunicação muito azeitada para poder trabalhar e avançar, mas avançar de forma incremental. Avançar de forma incremental e trazer qualidade. Então, é importante ver a frequência de integração de código. O build é feito só dessa porção do código que está integrada. Se não existe integração do código, não existe build.
E você, manager, como é que você fica no dia a dia, né? Então, dashboard para isso, ou participa das dailies e também tem dashboard para acompanhar, para ver se os times estão fazendo as práticas para você acompanhar. Então, se você pegar lá no meu canal, nos vídeos anteriores, a gente tem exatamente essa questão do dashboard para você e o time todo ter condição de acompanhar e ver se a gente efetivamente, como que a gente está performando as práticas, por que a gente não está tendo o resultado que a gente almeja, tá legal? Então, é importante a gente ter essa questão da integração do código, do build. Outra coisa, a correção do build quebrado. Então, se a gente está conseguindo colocar a prática de integração do código, eu executo o build quebra. Tempo de correção do build, isso é fundamental. Isso é muito importante. Tá? Então, e é um momento onde a correção é mais barata. Se a gente efetivamente está fazendo a integração contínua, funcionalidades menores e com entrega frequente, pegar o problema, aí a outra vantagem, o processo de triagem e identificação do problema, ele é muito barato e é muito rápido. Tá legal? Então, esse é outro ponto que eu queria comentar com você. Outro ponto que eu quero comentar com você, então, a capacidade do build, branch, né? Não trabalhar com branches longas, então faz o check-in diário, integra o código diário, faz build do código, aumenta a cobertura de teste unitário e comunicação com a equipe. Outra coisa é quando eu fechei o build e coloquei na esteira. Então, é super importante que os outros devs, junto que não estão produzindo de fato passos dessa história, com certeza vão estar ajudando os analistas de qualidade para desenvolver automação. E é muito importante começar a aumentar essa carga de automação funcional, porque o primeiro estágio para a gente subir na nossa esteira, no nosso pipeline, entrar no nosso continuous delivery, o primeiro passo é justamente esse momento do build, onde eu rodo o build, passo o cheque de qualidade, passo o cheque de vulnerabilidade, e se passar, eu coloco esse incremento na esteira. E a hora que eu coloco esse incremento na esteira, eu vou para o primeiro estágio. O primeiro estágio ele tem que validar funcionalmente o que acabou de ser produzido, né? Então, já trazendo uma carga de automação que foi produzida dentro da sprint pelo time, dev mais QA, e rodando esse funcional, roda já o lote regressivo. Então, cada incremento que a gente coloca na esteira, então eu tenho esses dois primeiros estágios definidos, que é o que a gente chama do estágio do commit e depois o estágio do teste de aceite, que entra o funcional do que foi produzido, das histórias que estão sendo entregues, uma ou duas histórias, e é assim mesmo. Para que a gente consiga avançar de forma incremental, é assim. Senão, a gente volta para o cascagem, a gente volta a trabalhar da forma que a gente estava trabalhando anteriormente. E com isso, a gente vai começar a produzir um cenário onde eu consiga ter uma situação de teste end-to-end, onde eu consiga aumentar a minha capacidade de repetição de teste, aumentando o percentual de automação que eu tenho para o meu sistema. E isso é perpétuo, porque a funcionalidade mudou, o caso de teste alterou, o script de teste alterou, você precisa dar manutenção. É a mesma coisa que código aqui. Tá legal? E isso é importante porque vai te dar maturidade para você evoluir dentro da tua esteira, dentro do teu pipeline, e já conseguir te deixar construir a habilidade de começar a colocar mais critérios
mais avançados dentro do teu pipeline, para ir para um estágio de staging, por exemplo, onde você vai ter um ambiente onde você vai colocar as tuas histórias, as tuas funcionalidades, no ambiente like prod, isso é muito importante, já com a possibilidade de, passando desse estágio, já fazer a entrega em produção. Então, é muito importante já ter... A gente vai... Percebe, manager, que a habilidade do time ela vai sendo construída desde o desenvolvimento da história, a divisão da carga de trabalho, o mindset da integração contínua com teste unitário, análise de qualidade, análise de vulnerabilidade, a distribuição da carga entre o time, a possibilidade de colocar esse incremento na esteira, fazer o teste de aceite, o teste regressivo e incremento a incremento, um passinho de cada vez. É muito importante a gente ter essa noção, porque é isso que vai dar habilidade para a gente marcar um golaço, e aí sim começar a ver resultado no sentido de que eu estou diminuindo o atraso, eu estou diminuindo os bugs dentro da minha sprint, tá legal? Porque eu tenho uma nova forma de trabalhar, eu sei pegar o problema quando ele acontece, isso é barato e é rápido. E isso vai dar uma moral imensa para o time, na possibilidade deles verem que eles têm progresso contínuo de entrega. E se eu não implantar DevOps, essas práticas que a gente está comentando aqui, manager, o que acontece? Sem enrolação, vai perder produtividade, vai perder qualidade, oportunidade de corrigir o bug quando ele é mais barato, dá agilidade, repetição e confiança. É isso que a gente precisa trazer para o time com as práticas de DevOps. É isso que vai propiciar. Demora para colocar? Demora para colocar. Por isso que a gente vai ganhando maturidade pouco a pouco. Mas precisa começar e não se iludir pelo fato de eu ter um CI e um CD implementado, com o ferramental implementado. Não é nem até errado falar que eu tenho CI e CD implementado, porque na verdade você tem as ferramentas de CI e as ferramentas de CD implementado, porque falar que roda CI e CD é de fato colocar as práticas junto com as ferramentas para rodar. Vamos avançar? Galera, se você ainda está comigo, não esquece, manager, eu vou te dar o passo a passo no final. Espero que você esteja gostando. Comenta aqui qual tem sido a sua dificuldade de colocar essas práticas que a gente está falando de continuous integration para funcionar, para ajudar a gente a mitigar os problemas de atraso de baixa qualidade nas sprints aí. E me fala uma coisa agora, onde estão os erros mais comuns aí dentro dessa jornada, dentro desse cenário que a gente acabou de falar? Então, os erros mais comuns, eles estão na forma como os times trabalham, como eu falei, a questão do cascagem. Então, eles planejam a sprint no modelo de cascata, alocando 100% da capacidade dos devs, onde que o QA fica esperando o dev liberar o código, atuando em algum outro ponto de qualidade, dando a possibilidade de começar alguma outra automação, mas sem poder escalar, sem poder trazer o benefício que a gente está esperando. E por onde a gente começa? Então, uma das recomendações que eu posso passar para você aqui, manager, faz um assessment das práticas de DevOps com o teu time. É uma baita de uma oportunidade de conhecer o time, equalizar o entendimento das práticas entre o time, trazer as responsabilidades, a gente implementar um roadmap de evolução a partir do momento em que eu tenho uma baseline de como o meu time performa. Então, você pode olhar para a estrutura de desenvolvimento, verificar como é que o time está trabalhando na definição das histórias, se elas estão muito extensas, se elas estão incompletas. Na questão do build, reforçar a cobertura de teste unitário, a frequência de integração.
e o tempo de correção do build quebrado. Isso é importantíssimo para ganhar cadência, ganhar agilidade, ganhar repetição e ganhar qualidade. Nos testes, eu sei que é difícil, mas começar, e isso começa a partir da distribuição da carga de trabalho. Ter um conjunto de testes automatizados suficiente para validação daquilo que está sendo desenvolvido, e a massa de teste regressivo ela vai crescendo ao longo do tempo, te dando mais força, mais qualidade para você rodar o teu teste. Agora, eu queria fazer um parênteses aqui e trazer para vocês, manager, o estudo de caso da HP, aonde Gary Groover, um dos gurus da implantação das práticas de DevOps desde o início, quando o DevOps surgiu, e o caso da HP é um dos principais casos de sucesso que a gente tem. O Gary Groover ele era responsável pela parte de firmware, que rodava em todas, desenvolvimento do firmware, do código do firmware, que rodava em todas as categorias dos produtos. O LaserJet vai lembrar disso, né? Então, aí, uma linha de produtos completa, envolvendo impressora, copiadora, scanner, enfim. E a grande dificuldade dele era justamente manter a taxa de entrega de demanda, trazendo funcionalidades inovadoras. Então, o time de negócio pressionando para fazer entregas, para melhorar o business, o time to market, e a capacidade do time era somente de fazer 2 releases anuais, né? Então, um código ali, uma base de código por volta de 10 milhões de linhas de código, 2 releases por ano. Então, praticamente, o time de desenvolvimento é o gargalo da linha de negócio. Então, qual foi a estratégia? Para você entender a questão das métricas iniciais, 5% da capacidade do time naquele momento, somente 5% focado na escrita de novas funcionalidades. 15, 20% da capacidade do time eram gastas na integração do código na mainline. Tá legal? Quando o desenvolvedor fazia o check-in do code, levava uma semana para determinar se a integração do código tinha sido feita com sucesso ou não. E depois que eles conseguiam fazer a integração com sucesso, o build levava 11 horas. Então, além disso, eles tinham uma integração de teste manual, né? Uma regressão de testes manual que levava 6 semanas. Então, já deu para perceber como é que era o dia a dia. Bom, a estratégia, implantação de CI e mudança arquitetural na ferramenta. Então, eles praticamente eliminaram todas as branches com ciclo de vida alto, mudando para a estratégia de trabalhar no trunk, automação de teste pesada. Então, o conceito, sem automação de teste, a integração contínua, galera, é o jeito mais rápido para empilhar um monte de problemas que nunca vai compilar, ou que vai demorar, ou que vai rodar. Se compilar, vai rodar com problema. Tá legal? Então, para suportar a questão dos builds, foi investido um tempo e esforço para construir um conjunto de testes unitários, testes de aceite automatizados, testes de integração, para que de forma contínua, como eu expliquei para você agora há pouco, pudesse fazer esse incremento e fazer essa validação. Então, o resultado é gritante, galera. Eles têm, falar de antes e depois, o ciclo de build era de uma semana, passou a ser de 3 horas, com 10 a 15 builds por dia. Antes, a gente tinha no máximo um commit por dia, hoje eles conseguiram fazer uma taxa de 100 commits por dia. Antes, o ciclo regressivo de testes era de 6 semanas, passou a ser de 24 horas. Antes,
75 a 100 mil linhas de código eram alteradas todos os dias. Hoje a gente tem, hoje, 70 a 100 mil linhas de código alteradas todos os dias, 100 a 150 commits por dia. E o tempo, agora, o tempo gasto para escrever novas funcionalidades, que antes era de 5%, passou a 40%, 8 vezes de crescimento. Dada a robustez que não foi do dia para a noite, mas a robustez que foi criada para ter esse processo de integração contínua, para ter repetição, qualidade e confiança, aumentou o tempo de produzir nova funcionalidade. É um negócio rodando a todo vapor, manager. É assim que funciona. Então, chegado o momento, está aqui o passo a passo para você. Isso aqui serve, como eu falei, para quem já tem CI/CD implementado, mas, repetindo, eu acho que é importante reforçar, provavelmente você tenha as ferramentas de CI/CD implementado e não as práticas, como a gente acabou de abordar aqui, que, lógico, precisam das ferramentas, mas são as práticas que vão dar toda essa velocidade, toda essa agilidade e trazer os resultados que você está esperando para mitigar o atraso e aumentar a qualidade de produção dentro da tua sprint. Isso é implantar DevOps com sucesso. Princípio, prática, métrica, dashboards com resultado de negócio. Tá legal? E olha que legal, né? Então vamos lá, passar pelos pontos aqui. A gente tem, como eu falei, o primeiro passo, fazer um assessment das práticas, para você conhecer o teu time. Implementar um roadmap de evolução, a partir do momento que você sabe onde o teu time está. Próximo nível. Então, você consegue desenhar um roadmap, estimular, colocar como meta, verificar a definição das histórias, implementar Quality Gate, que é a cobertura de teste unitário, falhando o build. Você pode configurar as ferramentas para todo o new code que é produzido. As ferramentas, elas têm essa configuração, elas sabem criar, fazer o diff para entender a diferença do novo código que é produzido com o código legado, e você pode estimular a colocar um percentual que deve ser desenvolvido de teste unitário para aumentar a tua base de qualidade. Pensa nisso, manager, não como perda de tempo de entrega de valor, pelo contrário, você está aumentando a robustez do teu framework de trabalho. Lembra do tempo do estudo de caso que é da HP, que antes os desenvolvedores tinham só 5% do tempo gasto em desenvolvimento de nova funcionalidade, passaram para 40%? É disso que a gente está falando aqui. Integrar o código com frequência e diminuir o tempo de correção dos builds, e ter um conjunto de automação suficiente para validação. Manager, olha só que legal, outra coisa que eu vou falar aqui para você. Lembra do CALM? Que é o acrônimo para cultura, automação, Lean, Flow, Measurement e Shared Responsibility, que é o CALMAS, o acrônimo de DevOps. Olha só que bacana, eu estou te falando aqui na prática que a gente tocou em todas as letrinhas desse acrônimo. A cultura, que é o mindset, de você colocar a integração contínua para funcionar de fato, a comunicação que vai exigir entre os devs e os QAs do teu time, a automação, tanto no build como no teste unitário e no teste funcional, no estágio de aceite, no estágio fazer os testes regressivos, trabalhar com histórias menores. Então, é a questão de você manter o que a gente fala de small batch, né? Então, é o lean flow rápido, curtinho. O M é de medida, é de métrica. Então, você vai ter a cobertura do teste unitário, você vai ter a cobertura do índice de vulnerabilidade do seu código, você vai ter indicadores para falar quanto o teu time
demora para corrigir um build quebrado. Você vai poder falar com a frequência com que o teu time integra o código. Você vai poder falar qual é a tendência de resultado dos testes funcionais na esteira, da história que está sendo entregue, das histórias que estão sendo entregue, mais o teste regressivo. Percebe? E o S, que é a shared responsibility, ou seja, a responsabilidade compartilhada. Já começou lá do começo, com o PO, fazendo a divisão das histórias corretamente, sem alocar 100% dos devs. Os devs já passam a trabalhar de uma forma melhor com os analistas de QA, dividindo a carga da visão de testes e produzindo automação de teste, aumentando a base de qualidade de testes automatizados para melhorar a execução e dar mais repetição, qualidade e confiança dentro da nossa esteira. Percebe, manager, como é bem diferente? Esse é o mindset que a gente deve levar para finalizar. Beleza? Então aí, o estudo de caso da HP, só para a gente fechar, deixar aqui com você, que a gente já passou por ele, mas está aqui tudo o que eu relatei para você. E agora, se esse vídeo fez sentido para você, trouxe novidade, abriu um pouquinho a cabeça da forma como trabalhar, deixa o teu like e compartilha também esse conteúdo para que mais pessoas, assim como você, possa tirar proveito, possa se beneficiar e a gente formar de fato uma comunidade de gestores de TI que conseguem implantar DevOps com sucesso, trazendo princípio, prática, métrica, dashboard e, acima de tudo, resultado de negócio. Tá legal, manager? A gente vai ficando por aqui e eu vejo você no próximo episódio. Grande abraço!